Bem, hoje aqui no canal Modernidade e Ciência eu vou falar sobre usinas hidrelétricas. Sim, usinas hidrelétricas, e para aqueles que ainda não conhecem o canal, por favor deixem aí também sua inscrição, que nos ajuda na divulgação do canal. Então vamos falar aqui sobre usinas hidrelétricas, no qual o Brasil por décadas foi líder mundial na tecnologia de construção de usinas hidrelétricas. E há uma característica que toda usina hidrelétrica deve possuir, que é exatamente o desnível do relevo, onde uma massa de água considerável ela está se deslocando por um planalto, por exemplo, e de repente ele muda de patamar para se aproximando de uma planície. Existem quedas d'água aqui no Brasil de mais de 90 metros. Ali na volta do chamado Volta do Xingu, tem um desnível, por exemplo, entre um platô e o resto da bacia ali de 90 metros. Né? Ali também na calha do Rio Paraná existe uma sucessão de barragens, porque progressivamente até chegar ali a Argentina, divisa com a Argentina, há um enorme desnível do terreno. Uma das grandes características da geração de energia elétrica é que a água represada no reservatório é uma energia guardada, ela está armazenada ali. E como eu já tenho aqui no canal em vídeos de meses atrás, a gente aprende na física que uma quantidade de energia potencial que está num certo patamar pode ser transformado em energia cinética à medida que ele movimenta, por exemplo, o rotor de uma grande turbina, e aí por aquele efeito magnético ele gera a energia elétrica. Então as usinas hidrelétricas caminharam para ter os seus reservatórios para causar uma estabilidade no fluxo de geração de energia elétrica, apesar de que os rios, todo rio, ele tem uma sazonalidade entre épocas de mais cheia e épocas de vazante, em função da questão climatológica. Felizmente no Brasil, pelas nossas condições aqui subtropicais, é possível que essas usinas fiquem ali acima, inclusive, de 50% de energia efetiva ao longo do ano, comparada à capacidade instalada. Então nós temos, por exemplo, o Itaipu, pelo gigantesco reservatório, ele consegue manter, por exemplo, 80% da capacidade nominal, apesar de você ter flutuações da questão de chuvas ao longo do ano. Né? Lamentavelmente, a questão de 10 anos, 12 anos atrás, começou no Brasil em função desses movimentos ativistas climáticos, ONGs, uma demonização das hidrelétricas de reservatório, porque de fato elas têm que inundar uma grande área. Eu me lembro bem quando do enchimento do lago de Itaipu, houve sérios protestos, por exemplo, onde um dos pontos turísticos ali no Paraná, que era a chamada Sete Quedas, que foi inundado, não existe mais essa queda d'água em função do lago. Então, na engenharia, assim como em outras ciências naturais, a gente sempre tem uma linha de compromisso onde você tem que ajustar o seu projeto. Você não consegue fazer algo que seja, por exemplo, o mais veloz e o mais econômico. Você ter força ou você ter velocidade. Né? Tudo tem uma solução de compromisso. Né? Então, riscos têm que ser corridos, têm que ser mitigados, têm que ser medidos, e certo impacto ambiental sempre ocorrerá. Mas a questão de, como eu disse, de 10, 12 anos atrás, inclusive chegamos a ter até uma ministra do meio ambiente bastante ativista ambiental, que foi para o lado de realmente usinas hidrelétricas que não utilizem reservatório. Então veja só, eu vou voltar a esse ponto, mas eu vou ler uma manchete publicada aí pelo Estado de São Paulo, que eu vou deixar o link aí, que diz assim, a manchete daquelas bem alarmistas diz: quarta maior hidrelétrica do país, Santo Antônio, o nome da hidrelétrica, né, vê risco de paralisação total. E aí entra aqui, né,
com capacidade para atender 45 milhões de pessoas, ela pode chegar a ficar desligada praticamente 2 meses, 57 dias, o que causaria um rombo bilionário. Aí começa toda aquela ladainha, né, de tal. E aí diz que o governo já foi avisado, não, o governo já está avisado e tal, né. Então a questão é que no momento a administração lá de Santo Antônio está tentando conseguir, junto ao IBAMA, ICMBio e tal, que permita que a cota desse reservatório de Santo Antônio suba pelo menos 1 metro e pouco para garantir a manutenção operacional dessas turbinas. E aí que nós vamos entrar na questão que o jornal aqui fez questão de não abordar. Essa usina hidrelétrica é da geração de usinas dessa época, que começaram a ser construídas ali no final da primeira década aí do século XXI, que é a chamada hidrelétrica de fio de água. Fio de água. Ou seja, ela não é uma hidrelétrica de reservatório de água. Ela não utiliza água armazenada para fazer a geração da energia elétrica. Ela usa o próprio fluxo do rio e, evidentemente, um certo represamento, mas já muito sutil, muito menor, próximo ali da barragem. O que não dá o controle da sazonalidade do rio. Para vocês terem uma ideia, Belo Monte, que é outra hidrelétrica que foi construída após essa que é aqui do Rio Madeira, Belo Monte, por exemplo, só tem uma capacidade de 40% em relação à capacidade instalada. Então são poucos meses por ano que ela chega próximo da capacidade máxima, em função de ser uma hidrelétrica de fio de água, né? Então, agora que nós temos essa questão ameaçando Santo Antônio, vai se voltar provavelmente a discutir o porquê que se passou a utilizar somente hidrelétricas desse modelo de fio de água que não aproveita uma capacidade natural do Brasil de armazenamento de água. Quer dizer, nós ficamos reféns de uma situação da natureza, do regime de chuvas. É mais ou menos como se essa hidrelétrica ela fosse um gigantesco parque eólico, que você não controla aquela massa de ar, dá para gerar energia a partir da incidência do vento. Então, pode-se chegar aqui a uma situação de um rombo de mais de R$1,5 bilhão de reais, se essa usina ficar parada, vai onerar o resto do sistema elétrico brasileiro, terão que ser ligadas termoelétricas para suprir principalmente os estados de Acre e Rondônia, simplesmente, porque no meu entender, de uma decisão equivocada, numa região em que você tem condição de ter, sim, reserva, né, de reservatórios, né? Tudo bem, certas áreas são inundadas, você tem que fazer todo aquele manejo dos animais, como foi feito lá atrás em Tucuruí, retirada de madeira, se faz isso com planejamento de anos na frente, né, para diminuir esse impacto. Na região ali também do Vale do Paraíba, na região da cidade de Paraibuna, todo aquele complexo de represas que foram montadas, exatamente utilizando a Serra do Mar como um gigantesco reservatório de água. E está lá, né? Cidades inteiras foram inundadas para dar espaço para esse reservatório. Agora, se por um lado você cria um certo dano ambiental ali, com o passar das décadas, surgem outras atividades de piscicultura, de lazer, de outros tipos de atividade para aquela área que está inundada. Então, se por um lado se destrói uma parte ali do bioma, mas outras atividades e outros tipos de coisas podem florescer. Não dá simplesmente para ficar numa postura que, assim, um país como o Brasil, com a necessidade de energia ano a ano que nós temos que colocar no sistema, vários megawatts hora adicionais por ano, senão começa a parar fábricas, sistemas aí de empresas, né? E teria que vir novamente um racionamento. Quer dizer, você tendo condição, coisa que na Europa não tem, raros países que possuem essa questão hidráulica, digamos assim, favorável, e por uma questão de uma ideologia,
ambientalista ou de dizer não, mas isso pode ter um risco disso e daquilo, nós nos colocamos em cima de uma bomba dessa, né? Então nós temos aqui Santo Antônio, Jirau, que funciona assim também, e Belo Monte. Então esse incidente vai com certeza levantar novamente o questionamento da viabilidade de construção dessas usinas chamadas fio de água.